E aí, pessoal, bom dia a todos mais uma vez, 9 horas e 5 minutos pontualmente. Como é que vocês estão, galera? Hoje, atualização de firmware, webinar totalmente diferente, hein, meu? O pessoal tá acostumado sempre com treinamento de produto, apresentação técnica. Hoje, diferente, atualização de firmware. E não é para menos, né? É uma baita atualização de firmware, vai trazer muita coisa legal. Algumas a gente sabe que a galera tá esperando faz tempo. Eu vou me incluir nessa também, tá? Então, com certeza vale o webinar. Vocês vão gostar bastante das novidades. Não vou dar spoiler que vem muito mais por aí, porque vem muito mais por aí, Zé, com certeza. Tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem por aí? Todo mundo alto e claro, olha lá, 5/5, bom dia. Mais uma vez o pessoal comparecendo em peso aí. Agradecer aí os nossos distribuidores que já estão todos aqui apostos aqui. Pessoal da GRS, pessoal da 3R. Opa! Foi pra tela errada aqui. Joia. Ninguém viu nada, rolou rapidinho. Então é isso aí, pessoal. Vamos, sem mais delongas aqui. O áudio já tá bom, tá todo mundo me ouvindo alto e claro. Vamos seguir em frente aqui. Então, pessoal, basicamente hoje uma atualização de firmware, então um webinar rapidinho para atualizar, porque tem muita coisa legal. A gente fez questão de fazer quase todos os testes aqui, tá? Até para adiantar para vocês. É, Então, algumas novidades a gente já estava esperando. Deixa eu já pegar minha caneta aqui. Cadê minha caneta? Para me auxiliar aqui. Deixa eu fechar, minimizar o chat aqui. Joia. Enquanto isso, mais gente vai entrando aqui. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos lá. Novidades do firmware V3 Série H, pessoal. Quem contempla esse firmware aqui? Então, HP5, HP6, HP7, HM, tá? E repetidor ainda não. Por enquanto, somente rádios portáteis, tá? Mas em breve vai ter o do repetidor aqui também. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Primeira novidade, pessoal, é basicamente uma novidade para o usuário final, né? Que é a interface aqui dos rádios, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem aqui o HP5, o HP6, né, com display. Então, o ícone dos rádios, pessoal, ele ficou maior, deu uma modernizada nos ícones, né? Especialmente aqui no HP686, como vocês podem ver, né? Ficou mais bonitinho, só que o ícone ficou bem maior, pessoal. Talvez vocês não tenham essa percepção pelo PowerPoint, pela foto, mas assim que vocês atualizarem o rádio, vocês vão perceber que tem uma mudança considerável ali no tamanho do ícone, tá? Então, é bem voltado para o usuário final, tá? Então, vai ficar mais amigável ali. Então, fica melhor para o usuário final. Então, essa atualização ali já começa entregando essa novidade aí. Aqui é a cara do HP7, né, com display. Então, eu acho que nessa foto dá para ver melhor, né, o tamanho dos ícones, né? Mudou bastante. Então, se você pegar aqui, ó, esse de contato aqui como referência, ficou bem maior o ícone. Na foto aqui dá para perceber, mas com certeza presencialmente vocês vão sentir uma diferença maior, pessoal, tá? Eu gostei bastante dessa atualização. Então, deixa mais amigável, tá? Além disso, pessoal, no HP7, tá? 786, ele saiu de 9 ícones para 11 ícones, ou seja, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Então, se você descer a barrinha de rolagem aqui para baixo, ó, tem mais dois ícones aqui embaixo, pessoal, tá? Antes eram 9 ícones, passou a 11 ícones agora, tá? Então, cabem mais ícones na tela, tá? Então, você consegue gerenciar ainda mais coisas. Além dos ícones estarem mais amigáveis, né? Deu mais uma carinha de Android, mais moderninho ali, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Vamos seguir em frente. Não mudou só os ícones, obviamente, tem mais novidades aqui. Uma que eu gostei bastante aqui é a possibilidade, né? Isso é configurável, pessoal. A possibilidade de exibição do alias aqui no display, tá? Então você pode ver, eu coloquei meu nome aqui. Então você pode agora configurar os ícones que vão ali no display. Nos rádios troncalizados, DMR Tier 3 e Tetra, isso já é possível, ou já era possível há um tempo já, tá? Então você pode colocar lá zona, alias, grupo, canal. Então você já tem as opções, inclusive a ordem que você pode colocar, tá? Linha um, 2 e 3. Então isso passou para o convencional também, isso é muito legal. Então quem quiser colocar o alias na primeira linha, na segunda linha e assim sucessivamente, então é bem bacana, tá? Outro item que também chama bastante atenção, isso é um pedido também antigo de algumas pessoas, é o dia, data e hora, né? Ele já vinha nos rádios, tá? Só que de maneira mais discreta, então ele passou a ficar bem grandão aqui, ó, pessoal. Tá? Ele saiu da barra de rolagem ali de cima, tá? E veio para cá ó, no display. Então ficou bem visível o dia, data e hora, tá? Então fica
mais fácil ali do usuário bater o olho e já saber de data e hora. Outra novidade, pessoal. Essa daqui só quando você tiver no sistema você vai perceber, tá? Para quem tem sistema aí com IP Site Connect, tá? Basicamente aí, quando você estava em outro site, né? O qual não era o seu site, quando alguém apertasse o PTT, você só via o grupo chamando, né? Do site ali o qual você está registrado, né? Agora, na segunda linha, ó, na segunda linha, ele vai exibir o contato de transmissão. Ou seja, tô no site 1, vai aparecer lá meu nome, normal, meu grupo. Passei para o site 2, ou seja, estou em home. Na segunda linha, se o Zé pressionar o PTT, vai aparecer lá, José está chamando. Ou seja, eu sei quem que está me chamando, tá? Ou seja, talvez seja o site 1, o site 2, e assim sucessivamente. Enfim, mas agora eu sei quem está me chamando. Então, isso aí é bem importante para quem tem sistema com IP Site Connect e, obviamente, rádios com display, tá? Outro item aqui, ó, exibir um S antes da informação do canal quando esse canal estiver aonde? Na lista de scan. Olha que legal. Então, por exemplo, esse canal 1 aqui, ó, você já sabe que ele está na lista de scan. Então, conforme você cria uma lista de scan, os canais que estiverem na lista vai ter um S na frente, ó. Vai ter um S na frente. Então, você sabe quais canais que estão sendo escaneados, tá? Olha que legal. Será que tem mais novidades, Zé? Eu acho que tem mais novidade aqui, né? Do display. Essa daqui eu acho que algumas pessoas estavam esperando, Zé. HP 606 e HP 706. Chega de D1, C1, C2. Que tal agora o display dos rádios exibir o alias ali em até 14 letras, pessoal? Rapaz, Zé, essa aqui o pessoal cobra desde o lançamento da série H, Zé. Desde o lançamento. Do primeiro dia que a gente lançou, a primeira solicitação, eu aposto que foi essa. Com certeza foi essa, tá? Então, pessoal, para quem tem HP 606, para quem tem HP 706, tava sentindo falta ali do alias, né? Exibido no display do rádio. Então, seus problemas acabaram. Basta atualizar para a última versão V3 de firmware, tá? E aí você vai ter o alias ali. A gente entende que é primordial essa funcionalidade, tá? Faltava de fato essa atualização. Então, para esses rádios aí, basta atualizar. E aí você já vai ter o alias ali diretamente no display do rádio. Deixa eu ver perguntas aqui, comentários. Ok, ó, já tem um. Eu não vou dar nomes aqui, mas já colocaram, né? Desde o lançamento da série H. KKK. É verdade. Eu vou me incluir nessa que também muita gente pediu, então a gente estava devendo, Zé. Tava devendo essa atualização. E diga-se de passagem, pessoal, a gente sempre reportou isso para a fábrica, tá? Essa sempre foi uma das nossas solicitações internas aqui. De tempos em tempos, o pessoal da fábrica manda para a gente um documento para a gente preencher. Então, cada subsidiária preenche ali os requisitos básicos, locais ali, que tem de demanda, tá? Então, esse foi um dos ícones que a gente sempre colocou lá, tá? Então, foi atendido o nosso pedido, então tá aí a atualização, pessoal. Legal? Vamos seguir em frente que tem mais novidade. Vamos lá. Melhorias na compatibilidade dos CPS. Essa aqui é para nós, hein? Compatibilidade com a linha legado. Qual que é a linha legado, pessoal? PD5, PD7, PD9, X1, MD7 e repetidora RD986, pessoal. Tá? Então, o CPS V3, pelo menos nas versões de firmware que a gente tem aqui no escritório, a gente fez um teste, então tá ok. Então, essa última versão aí consegue ler e gravar os rádios, tá? Pessoal, eventualmente, se vocês acharem alguma versão de firmware desses rádios antigos, tá? Tem que ser bem antigo, tá? É evidente que a gente não tem rádios tão antigos mais aqui no escritório em função de testes e homologações, tá? Mas se vocês tiverem algum rádio muito antigo e não lê com esse CPS V3, a dica é bem simples, atualiza para uma versão um pouquinho mais nova e aí com certeza você já vai conseguir usar o CPS V3, né? Ou seja, se você tem um parque, vamos dar um exemplo clássico aqui, você tem um parque ali misto, PD5 com HP5, tá? Então basta você deixar seu PD5 ali numa versão das últimas ali, que ele já vai funcionar com o CPS V3, tá? Então, baita adianto. Aprimoramento do driver Windows 11. Rapaz, o que a gente deu de suporte pro CPS funcionar de compatibilidade ali com o Windows 11 não está escrito no GB, tá? Então, de fato, ali foi corrigido um bug, né? Vamos colocar aqui os panos limpos aqui. Foi corrigido um bug ali. Tinha problema de compatibilidade, então foi feito um aprimoramento. Porque em algumas máquinas, pessoal, rodava liso, em outras não. Então a gente não sabia explicar o porquê, né? Por exemplo, na máquina do Zé, o Windows 11, na minha Windows 10.
Pelo menos a gente nunca teve problema aqui. Algumas revendas também nunca tiveram, porém tem algumas, pessoal, a gente não sabe dizer se é hardware, se é versão de Windows, whatever, tá? Agora já foi. Agora tem o aprimoramento do driver aí, então ficou consertado isso aqui, então ainda bem que resolveu. É um dos ícones aí que estava atrapalhando. Pessoal, já emendando o gancho, vai lá no nosso drive, lá na nuvem da Hytera, ó. Baixa esse driver aqui, ó. Se você tem Windows 11, está tendo dificuldade, ou se você teve que fazer algum jeitinho brasileiro para resolver, tá aqui, ó. Vai lá, baixa esse driver, reinstala ele, reinicia a máquina, que com certeza você não vai mais ter problema. Legal? Próxima novidade: gravar rádios com a banda de frequência diferente, porém do mesmo modelo. Zé, isso aqui é legal, hein? Ou seja, pessoal, você vai pegar lá um HP5 de U, um HP5 de V. Se você quiser, por exemplo, os contatos, os grupos, ou seja, você simplesmente joga de um para o outro, independente agora da máscara, né? Se é U, se é V. Antes a gente tem que pegar exatamente da mesma banda, né? Então isso vai ajudar bastante. E o ícone de baixo, ele vem de encontro com o ícone de cima. Compatibilidade do template, né? Da máscara, com modelos de versão inferior podem ser gravados nos terminais de versão superior, tá? Então a gente tinha essa limitação de fato, onde máscaras muito antigas, né, não poderiam ser usadas nos rádios de versão de firmware mais novo, né? Quem nunca passou por isso em campo, que atira a primeira pedra, né? Você tá lá em campo com rádios mais novos, e aí o code plug é antigo, às vezes o cliente já é antigo, né? E aí você tem que recriar uma máscara do zero muitas vezes, né? Por causa da compatibilidade, ou dar um upgrade na máscara, enfim, tem várias opções ali para sair dessa, mas todas elas exigem um pouquinho mais de trabalho, né? Então agora com essa compatibilidade vai ajudar bastante vocês, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, Zé, tá gostando das novidades? Bastante coisa nova, né? Legal. Rapaz, e o pessoal nem viu melhor ainda. Ah, boa. Detalhe, né? É coisa que vai usar no dia a dia, pessoal. Muito bom. Então, a atualização de firmware é muito boa. Por isso que a gente resolveu fazer o webinar. Vamos lá. Vamos em frente, que eu acho, na minha opinião, o melhor tá por vir, Zé. O melhor tá por vir. Eu não sei, alguém em algum momento falou assim, ó, e se o rádio móvel, o HM7, falasse via rede com a repetidora, Zé? Em algum momento a gente disse isso. Eu falei, meu, deu ruim, mas agora vai. Isso tava, ó, eu acho que nos cobram tanto quanto o rádio que tinha o display, mas não mostrava os caracteres. Pessoal, enfim, saiu a atualização de firmware aonde IP Transit fala com IP Site. Ou seja, para você que é comercial, ainda não entendeu, IP Transit é a tecnologia IP do rádio móvel e IP Site é a tecnologia IP da repetidora. E eles não eram compatíveis. Agora, se você atualizar para a última versão de firmware, o HM7 pode comunicar com a repetidora, pessoal. Olha que legal. Esse desenho de rede fala tudo, né? Ou seja, você tem aqui dois rádios móveis, né? Um no slot 1, outro no slot 2. Ou seja, eu estou usando os dois slots aqui. Só que aqui, detalhe, eu estou no ponto a ponto. DMO, pessoal. O que é DMO? Direct Mode Operation. Ou ponto a ponto, né? Então você está no ponto a ponto, transmite via IP e chega lá na repetidora. Em que modo? Em RMO. A repetidora vai pegar a informação de rede, né? Retransmite em Repeater Mode Operation, quer dizer, RMO, ou frequência duplex, né, pessoal? Tá? Olha só que desenho bacana de rede, pessoal. Isso aqui vai viabilizar muito projeto, isso vai resolver muito problema de vocês, tá? Vocês vão poder usar o rádio móvel como gateway, como extensão de rede, de alguma cobertura que está faltando aquele metrinho, aquele pedacinho chato, aquele cantinho do prédio, do shopping, da fazenda, aquele cantinho do galpão que não está pegando. Ao invés de você montar toda uma outra estrutura, você simplesmente coloca um rádio móvel sendo gateway. Zé, eu aposto que já tem gente falando, pô, Júlio, mas o meu cliente tem frequência licenciada lá do Plex, aí eu vou colocar ponto a ponto de um lado, duplex do outro, e, meu, a máscara vai ficar complicada. E aí, como é que faço? Zé, não tem problema. E se o rádio móvel aceitar a frequência simplex ou duplex? Ajuda, né? Ah, rapaz, aí ajuda, né? Então, pessoal, o IP-Site com o IP-Transit agora, além de a função ser viável e estar em operação, você pode programar a frequência simplex ou frequência duplex também. Aí não posso falar essa palavra aqui ao vivo, Zé, mas é isso aí mesmo, tá? Ou seja, pessoal, aonde você tem um link ali e você precisa fazer uma extensão da rede como gateway, é legal.
Mas, se você quiser usar para fazer uma repetição, aonde via RF você precisa chegar num local e rede, ou seja, você consegue fazer esse misto de rede com RF, você pode fazer. Ou seja, o rádio móvel vai aceitar as duas frequências, a simplex e a duplex. Pessoal, desenho de rede tem inúmeros, tá? Eu não tive tempo aqui de fazer vários desenhos de rede, então tem só dois, que é os mais básicos, né? Uma com frequência simplex, outra com frequência duplex. A gente pode, de repente, fazer um webinar só de desenhos de rede possíveis aqui, ou a gente cria um documento, um FAQ, e coloca lá no nosso driver lá, que também fica mais fácil, a gente anuncia para vocês também. Mas, enfim, desenhos de rede, pessoal, infinitos, tá? Por quê? Porque como você agora tem RF e rede, frequência simplex, frequência duplex, podendo usar repetidora, podendo usar rádio móvel, assim, tá, o negócio ficou meio sem limites, tá? Ó, ninguém fez a pergunta, mas eu já vou responder a pergunta aqui. Zé, funciona com as outras repetidoras? Porque aqui só tá HR1066, mas tá bem pequenininho aqui, ó. Ó, HR656 também, pessoal, tá? Ou seja, com as repetidoras da Hytera, pessoal, tá? Então, a repetidora só repete o sinal. Então, basicamente é rede, então não tem problema. Qualquer uma das nossas repetidoras vai funcionar esse desenho de rede também, tá bom? Rapaz, essa aqui também era outra muito pedida, né? Muito pedida, pessoal. Então, já tem gente mandando mensagem no privado aqui, ó. Essa a gente estava também muito ansioso, muito ansioso. Essa, eu não sei qual que era a mais pedida, Zé. Se era o IP Transit com o IP ou se era o display ali, mostrar os caracteres completos ali do Alias, tá? Essa com certeza são as duas mais pedidas aí. Será que acabou? Acho que tem mais, hein? Vamos lá, pessoal, vamos seguir em frente aqui. Eu tô achando estranho, Zé, não tem pergunta, ó. O pessoal tá quietinho na sala. A sala tá cheia, inclusive deixa eu agradecer a audiência aqui, ó. Vou até colocar um emojizinho lá no chat, lá, porque eu gosto bastante desse chat aqui, dos emojis. O pessoal tá todo mundo, eu acho que olhando aqui, né? Nossa, deve estar todo mundo comentando, mas ninguém fez pergunta nenhuma ainda, né? Eu também não vou comemorar que não acabou. Vamos seguir em frente aqui, ó. É... Próxima novidade, pessoal, vamos lá, tem mais. O Hi-Tool Manager, tá? Então, basicamente, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas a Hytera tem um aplicativo aí, onde a gente consegue instalar para fazer programação de algumas coisas. Obviamente, não é o CPS no celular, ainda não chegamos lá, tá? Então, com essa programação, pessoal, com esse software, basicamente, software não, deixa eu corrigir, aplicativo, né? Porque vai no celular. Basicamente, a gente faz algumas configurações de RF, né? Então, por exemplo, você tem áreas do rádio, conexão do Bluetooth, zona, as informações do canal digital, as informações do canal analógico, ou seja, somente parte de RF, né? Grupos de recepção, ID do área, ID do alias, ID do rádio, tá? E a parte de Bluetooth, tá? Então, basicamente, as configurações de canal você consegue mexer, ou seja, tudo que é individual do rádio, você não vai conseguir mexer, pessoal, tá? Então, basicamente, configuração de RF você consegue fazer, tá? Para quais modelos de rádio, pessoal? Então vamos lá. HP5, HP6, HM6, tá? E os rádios ATEX também, ó, tá? Então esses são os rádios aí que você pode fazer. O HP5 tem uma vantagem contra os outros aqui, pessoal. Por quê? Ele vai conseguir conectar via Bluetooth e via cabo tipo C. Tá lembrando que o HP5 tem cabo tipo C, então se o seu celular tem o cabo tipo C, você conecta ele no cabo direto ali, não precisa nem ligar o Bluetooth, pessoal. Olha que bacana. Tá? Então, duas opções ali para você configurar. Então, é uma ferramenta ali, está disponível para vocês. É uma mão na roda, se você estiver em campo, não tiver com o notebook ali, então você tem o cabinho da fonte do seu celular, já tem o aplicativo lá no celular conectado, tá? Então fica bem legal. Vamos lá, ó. Pergunta, ó. Já vi pergunta. Na verdade passou uma aqui. Vamos voltar aqui, ó. Posso colocar canal 1, repetidora X, canal 2, repetidora Y, canal 3, repetidora Z. Cada repetidora está numa localização diferente. Assim, não, tranquilo. Você está falando de RF local, né? Isso vai ser retransmitido por rede, então não teria problema. Eu acho que essa é a pergunta. Se não for essa, manda mais detalhado aqui. Próximo aqui, ó. HP706, HP786 não faz programação pelo RaiTool? Não faz. Por incrível que pareça, não faz. Não entrou nessa atualização, tá? Então deve vir numa atualização futura do RaiTool aqui, tá? Então somente os HP7EX, ou seja, o 71 e o 79X, né, que fazem. E aí HP5, HP6
e o HM6, tá? Então nem o HP7 nem o HM7 fazem o Haitu por enquanto. Bom, então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Mais novidades, Agora foco aqui do HP5, ó. Mais funcionalidades. Ajuste de potência automático, pessoal. Alguns rádios nossos já tinham essa funcionalidade, tá? Então o HP5 passa a ter essa funcionalidade ali de controle automático de potência. Como que funciona, pessoal? Basicamente, você seleciona o nível de RSSI ao qual o rádio vai transmitir potência alta ou potência baixa. Exemplo prático. Vamos lá. Vamos lá, você colocou o repetidor no alto de um prédio, em algum lugar ali, e vai cobrir um condomínio, seja residencial, seja comercial, etc. E aí você sempre tem aqueles grupos ali de facilities, né? Que é o quê? De repente, recepção, segurança, limpeza, e etc. E tem vários usuários, pessoal, que não saem debaixo da repetidora, ou seja, a pessoa trabalha, às vezes, do lado da repetidora. Faz sentido a pessoa trabalhar com 4 watts ou 5 watts no rádio dela? Não faz, né? Ou seja, se você coloca essa funcionalidade, o rádio vai sempre entender que, opa, o meu nível de sinal está muito forte, está estourando o sinal. Nunca vou transmitir em potência alta, ou seja, ela vai transmitir em potência baixa o tempo todo. O que que isso significa na prática? Economia absurda de bateria, gente. Por que absurda? Lembra que se o rádio dura lá no catálogo lá do HP5 com a bateria de fábrica, pessoal, dura em torno de 15 horas. Se você colocar essa funcionalidade, tá? Eu vou ser bem bonzinho, eu vou colocar que a bateria vai durar 24 horas, tá? Eu vou ser bem conservador aqui, vai durar 24 horas, tá? Porque se você está transmitindo 4, 5 watts e cai para 1 watt e a pessoa ela fica embaixo da repetidora, ela vai transmitir eternamente aqui com 1 watt, pessoal. Logo, a economia de bateria vai ser muito grande. E para aquele usuário que fica transitando, ou seja, ele vai muito próximo da repetidora e muito longe da repetidora, ou seja, o próprio rádio dele vai definir quando que ele transmite potência alta e potência baixa, ou seja, vai sempre significar uma economia de bateria, pessoal. Então ficou claro o uso dessa funcionalidade, o quão importante essa funcionalidade vai ser, tá? Então essa, com certeza, eu acho que é uma das novidades que vai dar muito destaque no HP5. Próxima novidade aqui, telemetria, tá? Telemetria é um recurso muito pouco utilizado, tá? Poucas revendas usam esse recurso, mas agora está disponível também para o HP5. Notificação da zona, isso já fazia, porém, ao ligar o rádio. Ou seja, se ao ligar o rádio, você pode optar em falar para o rádio, ó, anuncia a zona ao qual o rádio está. Por que isso, pessoal? Algumas empresas têm muitas zonas. O cara tem 2 ou 3 zonas, tá? E aí tem muito canal. Então, de repente, para o usuário, é uma interface bacana ali para ele saber qual zona e qual canal, né? E aí ele vai mudar de canal, vai anunciar. Então, você tem 2 recursos ali. O HP5 agora suporte Smart Battery. O que é isso, pessoal? Então eu já vou de encontro com a funcionalidade, né? Onde a bateria vai reportar, né? Através de RF, através de rede. Isso depois a gente vai ter que fazer um webinar, que inclusive está ligado ao carregador múltiplo, né? Onde você vai saber a porcentagem da bateria, ciclos, capacidade de carga e etc, tá? Então eu já vou pular, inclusive, para esse item aqui, ó, do Smart Battery, para onde? Para reversão de dados para a bateria inteligente. Ou seja, se vocês forem lá no CPF, vocês vão ver lá que tem a reversão de dados lá de GPS e tem mais um item agora que é a reversão de dados para a bateria Smart, tá? Pessoal, aqui eu já vou fazer um adendo e uma observação importante, tá? Se você não tem a bateria de alta capacidade, que é a bateria Smart desse cara aqui, não habilite isso aqui, porque senão você vai ficar pingando dados na rede desnecessariamente. Tá? Aí você imagina, basicamente o seguinte: imagina que você não tem o Smart Dispatch e não tem o Smart One. Ou seja, seu cliente não usa software de despacho, não precisa de GPS. Mas você vai lá e coloca para pingar o GPS a cada 10 segundos, 30 segundos. Ou seja, você vai ocupar a rede, a chance do canal ocupado vai ser grande, tá? Então, a mesma analogia aqui, não habilita essa funcionalidade se você não tem bateria de alta capacidade ali, pessoal, tá bom? Vamos seguir em frente aqui, mais uma aqui, ó. Criptografia para a ferramenta OTAP. Ou seja, então, agora, para fazer a programação remota, você pode habilitar criptografia. Ou seja, se alguma pessoa tiver as configurações e tentar fazer um OTAP, tentar fazer uma modificação na sua rede, se ela não tiver a chave de criptografia, não vai rolar. Então, é mais uma segurança aí na interface aérea, tá bom? Deixa eu ver perguntas aqui, ó. Chegou uma pergunta aqui, ó. É, na verdade,
duas pessoas na mesma pergunta. Explica o ajuste de potência novamente aqui, por gentileza. Mais uma aqui, ajuste de potência programado? Sim. Vamos lá. Pessoal, o ajuste de potência, você vai ter que habilitar ele, tá? Ele não é de fábrica, tá? O rádio só vem lá, potência alta e baixa, né? Você vai ter que ir lá na parte, se não me falha a memória, Basic. Lá nos últimos itens você vai ter lá. Power Ajuste e Control com RSSI. Ô Zé, dá uma olhadinha depois para mim qual que é a aba certinha, tá? E aí a gente coloca aqui, tá? Mas basicamente se você habilita lá o RSSI, através da intensidade do nível de sinal, você vai determinar quanto que vai ser a potência alta, quanto que vai ser a potência baixa. Uma vez habilitado, o rádio faz sozinho. Independente se você colocou o rádio em low ou em high, uma vez que você habilitou esse ícone, o rádio é que vai determinar qual que é a potência alta, qual que é a potência baixa, tá? Então é bastante simples, pessoal, tá? A única dificuldade, às vezes, é você querer mexer muito no RSSI, ou seja, na intensidade do sinal. Para fazer isso, você tem que ter um pouquinho de experiência de campo e tem que conhecer o cliente também, pessoal. Tá? Então, mas geralmente, pessoal, é aquilo que a gente coloca tanto na lista de roaming, tá? Não muda o nível de RSSI. Por quê? Geralmente o default de fábrica atende mais de 90% da galera, tá? Então, com certeza vai atender o seu caso também. Tá? Então, basicamente é só configurar. Vamos seguir em frente aqui. Agora o HP5 tem API, pessoal, para forward to PC, ou seja, para quem quiser desenvolver alguma aplicação, né, usando o HP5 como gateway também é possível. Em home, né, mostra o contato de TX, eu já comentei isso lá atrás, então isso é bastante útil. E rapaz, essa aqui eu vou mudar até de cor a caneta, Zé. Essa com certeza vale dar um destaque grande aqui, ó. Chamada broadcast, pessoal. Poucas pessoas conhecem o que é chamada broadcast. Vamos lá. Chamada broadcast, pessoal, basicamente é o seguinte: você aperta o PTT, quando você chamar, você chama todos os grupos de toda a rede, tá? Essa chamada, pessoal, ela só era possível através de um software de despacho. Por quê? O software de despacho aciona o quê? O PTT através da repetidora, ou seja, todo mundo que está embaixo da repetidora. Então, somente o software de despacho conseguia fazer essa chamada broadcast. Ainda assim, não era exatamente a chamada broadcast, tá? Mas é somente um exemplo de como você poderia fazer o acionamento de todos os grupos da rede. Agora, configurando a chamada de broadcast, a chamada é possível ser feita a partir de um rádio, pessoal. A partir de um rádio, tá? Porém, pessoal, a chamada broadcast é o seguinte: somente o rádio fala, tá? Ou seja, só vai ter a transmissão, ninguém consegue responder. Tá? Então, é uma chamada basicamente de um anúncio ou de uma chamada de emergência, por que não? Tá? Então, a chamada broadcast de fato vai chamar todos os grupos da rede toda, tá? E aí eu acho interessante você ainda pendurar um priority interrupt nesse cara também, tá? Então vai chamar todo mundo da rede. Deixa eu ver perguntas. Legal, ó. Pessoal, para quem quer mais informações lá do ajuste de potência, o Zé printou na tela aonde que está exatamente o ajuste, né? E colocou o caminho. Vou ler o caminho para você aqui, ó. Você vai lá em convencional, né? Vai em Basic e aí você vai procurar lá em Basic, lá no final vai ter lá Power Auto Adjustment, tá? E aí você vai ter o ícone ali para fazer o ajuste, pessoal. Basta habilitar, tá? Habilita esse ícone ali, independente da programação que tiver no canal, ele já vai fazer esse ajuste de potência sozinho, tá? Lembrando que o RSSI que vem de fábrica ali, pessoal, ele atende mais de 90% dos casos, tá? Então tenta trabalhar com o default e aí se você achar que tem alguma dificuldade, aí você tenta mexer, tá bom? Zé, chamada broadcast. Isso aqui só tinha no sistema DMR Tier 3 e no Tetra, hein? Passamos a ter isso no convencional também. Então a Hytera mais uma vez aí inovando e trazendo muita novidade, hein? Será que acabou, Zé? Acho que chega de novidade, né? Já deu, né? Muita coisa, né? Já anunciou muita coisa aqui. Tem muita novidade, o pessoal vai explorar muito isso aqui, né? Então acho que já pode acabar, né? Só que não, né? Sempre tem um pouquinho mais. Então vamos lá, pessoal. Mais um pouquinho para vocês aqui. Funcionalidades, pessoal. Essa aqui não é tão novidade, né? Mas vamos lá. Na repetidora, pessoal, assim que vocês atualizarem o CPS, se vocês abrirem uma máscara e der um upgrade, vocês vão detectar duas coisas lá. Existe um modo Fan Mode. O que é Fan Mode? Modo da ventoinha, pessoal, para dizer o português claro. Tá? Nesse Fan Mode, pessoal, você pode deixar ela no normal, ou seja, a ventoinha fica ligada basicamente o tempo todo, ela desliga raramente ali. E tem um modo silencioso, pessoal. Tá? O modo silencioso ela vai diminuir o barulho drasticamente, ou seja, a ventoinha vai trabalhar no modo silencioso, ela vai trabalhar com muito menor intensidade ali.
Então, para você que estava reclamando que a repetidora faz muito barulho, ou ela está dentro do ambiente ali e está incomodando o ruído dela, você vai lá e coloca ela em modo silencioso, tá? Então, isso diminui drasticamente o ruído, obviamente, porque diminui a velocidade da ventoinha também, tá? E um outro ícone, é uma função futura, mas a gente achou legal já anunciar, porque vocês vão ver lá na aba de configuração IP da repetidora, vai aparecer mais um item lá de configuração IP que chama MDM Address, pessoal. O que que seria isso aqui? Basicamente, a repetidora faria um forward to PC, vamos dizer assim, para o software do MDM Pro, pessoal. Ou seja, aonde ela vai reportar informações, tá, da rede através de RF e rede, ou seja, a repetidora faria um gateway aí entre os rádios e o MDM, pessoal, que é o nosso software lá que integra rádio DMR, rádio Tetra, rádio POC, rádio multimodo, tudo num software só, tá? Então, isso é uma função futura muito em breve. A gente está doido para anunciar isso aqui também. Muito em breve essa funcionalidade vai estar disponível e completa para vocês, mas já para deixar no radar ali também, tá bom? Deixa eu ver aqui, perguntas. Vamos lá. Chamada broadcast seria parecido com o canal prioritário com licença? Vamos lá, não precisa de licença, tá? Chamada broadcast. Isso aqui é só uma atualização de firmware. Atualizou, vai estar disponível lá, tá? Só que ela não é feita tradicionalmente como vocês estão acostumados, pessoal. Não vai estar lá para você criar um grupo chamado broadcast. Não. Você vai ter que habilitar ela lá no Basic também. É, habilita lá no Basic, aí depois você vai lá no One Touch Call, habilita lá o One Touch Call 1, chamado de grupo, seleciona Broadcast. E aí você vai lá nos botões e coloca um atalho para botão 1, One Touch Call 1, tá? E aí, basicamente, você criou aquele botão para fazer a chamada broadcast. Então, a chamada broadcast ela não é originada através de um grupo de contato no contact, onde vocês estão acostumados a criar contatos, pessoal, tá? E respondendo a pergunta, não é licença também, tá? É só atualização de firmware. Boa? Vamos seguir em frente aqui. Estamos quase chegando ao fim, pessoal. Então, novas APIs, ou seja, para os nossos desenvolvedores aí, não sei se tem algum desenvolvedor online aqui hoje. Então, a gente tem algumas APIs novas. A primeira do rádio portátil, a parte da porta serial, que eu já falei ali do HP5, tá? Então, os rádios seriais, os rádios portáteis agora suportam a interface serial, basicamente para você conectar um software de despacho, por exemplo, né? Poderia ser alguma outra aplicação também. A parte de Bluetooth, a gente teve uma atualização importante, inclusive essa aqui a gente vai trabalhar com dois parceiros nossos, fortemente, essas duas atualizações aqui. Um é o Patrulha, né, que vocês conhecem como Patrol, tá? E o outro é o posicionamento indoor, pessoal, tá? Então a gente teve uma atualização importante aqui, então os rádios agora estão preparados aqui, tá? Para fazer patrol e posicionamento indoor através do Bluetooth, tá? Então a gente já tem parceiro nosso que está trabalhando isso. Então, com essa nova atualização, a gente tem novas APIs, novos pacotes SDK. Então, a gente vai compartilhar isso aqui em breve também, para que eles possam trabalhar no desenvolvimento disso aqui, tá? E por último aqui, a API do rádio móvel, tá? Para fazer um controle remoto, tá? Então, a gente viu ó, poucas aplicações por isso aqui, mas está lá disponível também para desenvolvimento usando o rádio móvel como gateway para fazer alguns tipos de controle, tá? Esse não deu tempo da gente trazer aplicações mais práticas, mas basicamente o rádio móvel vai ser gateway para fazer um tipo de controle, tá? Usando um pouco de telemetria e, obviamente, desenvolvimento de API para alguma outra funcionalidade. Tá bom? Zé, acho que agora deu, hein? Agora chega, né? É muita novidade para um firmware só. Pessoal, de fato, a gente vai chegando ao fim aí desse webinar exclusivo para vocês aí de novidade. Esse firmware saiu essa semana, a gente fez questão de fazer teste, correr, trazer para vocês essas novidades, porque a gente entendeu que é um firmware muito inovador, com muita funcionalidade bacana que vocês estavam esperando aí há muito tempo, tá? Então, fazer aquele overview rapidinho ali, a gente teve ali o display dos rádios que mudaram, os rádios HP606, HP706, agora suporta o alias ali no display, até 14 caracteres. Finalmente, ali o IP Transit com IP Site, ou seja, o rádio móvel HM7 agora conecta via rede com as repetidoras, tá? Usando frequência simplex ou frequência duplex para falar com eles, tá? Os rádios passam a suportar a chamada broadcast, tá? Então, muito legal a chamada broadcast, entre outras funcionalidades, ajuste de potência automático.
tá? Pro HP5 vai fazer a gente economizar ainda mais bateria. Enfim, pessoal, muita coisa legal. Esse firmware vai mudar bastante coisa. Eu já vou. Ninguém colocou essa pergunta, mas eu já vou responder essa pergunta aqui. Pessoal, o firmware já tá lá no nosso drive, o CPS já tá lá no nosso drive. Corre lá, faz download, faz teste aí na bancada. Vocês vão gostar muito, muito, muito dessa atualização aí. Deixa eu ver mais perguntas aqui, ó. Joia, o Leandro já avisou aqui. Quem não viu o webinar completo, pessoal, a gente já vai postar lá na nossa página da Hytera, pessoal, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, todos os webinars a gente vai colocando também lá na nossa página da Hytera. Zé, é aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. O Leandrão me mandou a página aqui, ó. Eu vou colocar lá na tela. Então, você que tá vendo aqui, pessoal, a gente vai fazer ao vivo mesmo, tá? O Leandrão já mandou a página aqui. Pessoal, para quem não sabe, dá uma olhadinha lá, ó. Vai lá, hytera.com.br, né? Aí você vai lá sobre a Hytera. Aí você vem aqui, ó. Procura lá os nossos eventos, tá? Procura os nossos eventos aqui, ó. Sobre a Hytera, Press Center. Aí você clica aqui, ó, Webinar, tá? Só que o Leandrão já mandou para mim no jeito aqui, ó, tá? Então você vai aqui sobre a Hytera, procura aqui Press e vem aqui, ó, Webinar. Clicou no Webinar, pessoal. Ó, inclusive o nosso último de Tetra já tá lá. Você faz o download do material e assiste o vídeo, pessoal, tá? Então, para quem pede material, para quem pede as nossas apresentações, tá tudo no nosso site, pessoal, tá? Então a gente mantém na nossa nuvem da Hytera e também tá no site da Hytera. Então, se você quiser compartilhar, quiser avisar o pessoal, tá lá. Pessoal, outra informação importante, o Zé postou no nosso chat aqui o link do nosso drive para você baixar o CPS V3. Pô, Zé, aí tá mais de bandeja, hein? Tá muito de bandeja, né? Tá muito de bandeja. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, mais perguntas, a gente agradece muito a audiência, a participação de todos vocês. Obrigado aí pelo apoio. Obrigado, Zé, Cata, time comercial, Leandrão do marketing sempre dando um baita apoio para nós aqui. Nossos distribuidores sempre dando suporte também para nós aqui, tanto no chat como remoto aqui. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, mais perguntas, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Aquele forte abraço. Zé, e vamos ficar aqui para ver se tem mais pergunta aqui, né? Sempre tem, né? Vamos ver. Webinar diferente, cara. Pô, muito bacana. Vamos lá, valeu, Júlio, obrigado. Um abraço para vocês aí. Quem sabe faz ao vivo, né, Zé? Arrastar a tela aqui no meio, aqui com duas telas, já pensou se trava? Já pensou? Rapaz, já aconteceu. Vamos lá, ó. O HP606 irá disponibilizar o ID pelo display? Não, negativo. Somente o alias. Tá? Somente o alias. Quem sabe na próxima. Mas o alias já ajuda bastante, né? Porque antes estava escrito só C1, D1, tá? Então agora você consegue ver o ID, perdão, o alias do usuário. Então, por exemplo, ao invés de mostrar C1, D1, vai aparecer administração, manutenção, segurança e assim sucessivamente. Lembrando que, além do alias, você pode configurar o anúncio de canal. Você pode configurar o anúncio de canal justamente para falar aquilo que já está escrito no alias, tá? Então fica aquela informação bem completa para o usuário final. Bom? Vamos ver. Obrigado, parabéns, muito bom. Pessoal, valeu pela participação. É, consigo utilizar o gateway para o POC também? Eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Se você puder detalhar um pouquinho mais, eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Porque a gente já tem um gateway para POC, que é o HM7, tá? Só que aí você tem que colocar um jumper nele para o MNC 360, tá? Tem que estar numa versão de firmware X ali. Tem um APK específico também do MNC e tá pronta a configuração, tá? Então eu não entendi qual seria a pergunta. Ou se essa era a pergunta já. Então, se puder reformular, a gente agradece. Ah, Ô Zé, tem o KNE aqui piscando aqui, ó. Vamos lá. Se aplica ao HP 606? Positivo. Opa. Vou dar até um joinha aqui, ó. Já foi. Já foi também. Com essa atualização, o rádio perde alguma licença que possa ter? Não, negativo. Negativo. Pessoal, a atualização de firmware não adiciona e nem perde licença, tá? Você só sobe a versão de firmware do rádio, tá? Ou seja, o software do rádio está numa versão mais atualizada, tá? Então, não acontece nada disso, tá? No passado, antigamente, tá?
ah, Olha eu mostrando a minha idade agora, Zé. No início da parte do DMR, antigamente, quando eu atualizava firma, alguma coisa, às vezes acontecia isso aqui, mas isso, pô, tô falando aí quase 10 anos atrás, gente. Hoje faz muito tempo que eu não escuto nem falar disso, tá? Então atualizou o firmware, você só sobe a versão do hardware, do software do negócio, tá? Então não vai perder nenhuma funcionalidade. Pelo contrário, você vai ganhar funcionalidades, né? Como as que a gente acabou de comentar, por exemplo, como a chamada Broadcast. Vamos ver se tem mais perguntas aqui na sala. Ah, aqui, ó. Chegou uma boa dos nossos amigos aqui, ó, da solução aqui, ó. Broadcast tem prioridade, tá? Vamos lá. Lembrando que a chamada broadcast, pessoal, o ideal é ser combinado com uma prioridade, tá? Ou seja, tem que agregar junto a prioridade de interrupção. Aí todos os grupos e todos os canais, ou seja, todos os slots vão te ouvir, tá? Se alguém tiver em alguma chamada, por isso que é interessante você ter sempre o Priority Interrupt. Vamos ver se tem mais perguntas. Zé, acho que é isso, né? Bastante perguntas respondidas, muitas novidades. Pessoal, agradecer mais uma vez a presença, a participação de todos vocês e até o próximo webinar. Valeu, um abraço.